Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no É de Biscuit. Eu me chamo Davi Souza, seu professor de artesanato em biscuit. E nesse vídeo eu vou dar para você algumas dicas de como evitar rachaduras, né? A gente sabe que a massa de biscuit, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser sovada, como a gente fala, né? Então, aqui eu tenho uma pequena amostra, né, de uma massa aqui que ela não está sovada, né? E aí eu vou mostrar para você como é que acontece quando a gente tira a massa do pacote, né? Então você percebe aqui, olha, que ela tem, apesar dela estar bem macia, ela, né, tem uns pedaços com rachaduras aqui, né? Olha, essa daqui tá bem legal. Né? Então, olha só, ela cria umas partes porosas, né? Então, isso aqui acontece devido à massa ainda não ter sido sovada o suficiente, né? Então, o que vai facilitar muito com que sua massa fique mais gostosa de trabalhar, né? Que fique uma massa sem rachaduras, né? No futuro, quando a sua peça já estiver seca, porque a pior coisa é você fazer aquela peça linda e ter que ficar retocando depois, ter que ficar colocando pedacinho de massa para evitar as rachaduras. O que vai facilitar muito esse processo aqui é hidratar a massa. E nada melhor para hidratar a massa do que o creme para biscuit da Policol, né? Então, esse creme ele vai ajudar muito nesse processo de sovar a massa e principalmente melhorar o seu resultado depois, né? O resultado das suas peças depois. Fica uma peça muito mais bonita, muito mais lisinha, né? Então aqui você vai botar, de acordo com o pedaço da massa que você quer, né? Você vai botar aqui um dedo aqui cheio, né? Já é o suficiente. E aí você vai trabalhar essa massa. Aí você me pergunta, mas Davi, por que a minha massa está rachando? O que pode rachar a sua massa são vários motivos, né? São vários fatores. Um deles é a questão do clima, né? Como é que a sua cidade é uma cidade muito quente, é uma cidade muito fria, né? Então a massa ela tende a ficar mais firme em ambiente frio, né? Quando você tem um ambiente muito frio, olha só como já deu uma, só o tempo que eu estou falando aqui já deu uma melhorada significativa aqui. Então, quando o clima está muito frio, ele tende a deixar essa massa mais ressecada, né? E no calor, essa massa ela fica mais molezinha, né? Claro, né? A massa ela já vem com a textura própria dela, porém o clima ele pode interferir, né? Então, assim, se você tá com uma massa muito dura mesmo, já é uma massa que tá, né, com problema de até de você, né, mexer na massa, uma massa que já tá até emborrachando, eu sugiro de você colocar dentro de um saco plástico a sua massa, né, com um pouquinho de água, que ela fique bem úmida, né? E misturar um pouquinho de creme para as mãos, porque isso vai facilitar muito depois, além de você recuperar essa massa, conseguir recuperar, deixar aí uns 3, 4 dias ali marinando, né? Como a gente fala na cozinha, a gente deixa marinando ali. E aí depois você vai fazer esse processo de sova de novo. Aí é interessante você colocar um pouquinho mais de creme para as mãos, né? Então, olha, já ficou uma massa bem, olha só. O legal é quando ela arma assim e não cai, né? Ela já está bem firme aqui. Muita gente já chegou comigo e já disse, a minha massa rachou, a minha massa não presta e eu não uso mais dessa massa. Né? Na verdade, você tem que entender que a massa ela precisa ser hidratada, né? Se você não hidrata a sua massa, é igual, vamos fazer um exemplo aqui, né, para as mulheres. Quando a sua pele está muito ressecada, essa pele vai acabar criando erupções, rachaduras, né? O pé, por exemplo, para os homens aí, o pé fica, né, com aquela rachadura no calcanhar. Aquilo ali é falta de hidratação no seu pé. Por isso que é importante você usar creme, né? Não é o creme para os pés, mas um creme corporal, né? E aí você hidrata a sua pele, né? Até a pele mesmo, né? A nossa pele do corpo. Existem muitos hidratantes que vão ajudar a tirar aquele ressecado. Então, com a massa de biscuit não é diferente. Então, é isso que vai fazer a diferença nos seus trabalhos e evitar aquele estresse, né? Você manda para o cliente, a gente sabe que o biscuit ele tem aquela coisa da retração, né? Ele tem aquela característica de retrair. Quando você coloca, por exemplo, um bracinho junto ao corpo aqui, se você não faz a solda, né? A solda
unir, né, as duas partes. É sempre unir e molhar, né, para evitar aquelas divisões. Se você não faz esse processo de solda direito, muito provavelmente a sua peça vai rachar. Então, para evitar esse tipo de problema, eu recomendo que você sempre hidrate, né? Se a massa estiver gostosa, se a massa já estiver boa e tudo, se você pegou uma massa novinha, fresquinha, e ela tá gostosa de trabalhar, você não precisa hidratar, né? Mas se você quiser garantir que futuramente o seu trabalho não vá rachar, eu recomendo que você use o creme para as mãos, né? Porque isso vai facilitar muito, além de facilitar, deixa o seu trabalho muito mais bonito e evita problemas futuros, né? Então, para você que já teve problema do cliente querer devolver a peça, por exemplo, né? Já chegou na mão, olha, rachou aqui, rachou o pé, rachou o rosto. Nossa, quando racha o rosto é complicado, né? Porque aí você... É mais difícil, né? O processo de restauração, né? Porque principalmente se você não tem mais aquela tonalidade para você alcançar a mesma tonalidade, é muito difícil. Por isso que é importante você sempre trabalhar o antes, né, do que depois ter que fazer alguma correção, né? Sempre que eu entrego um trabalho, eu peço uns dias antes, né? É importante para você que já trabalha com biscuit ou para você que não trabalha com biscuit, mas tem vontade. Saiba que é importante que você dê um prazo maior. Por exemplo, se você consegue produzir uma peça aí e num dia, né, você sabe que você vai precisar de um tempo para essa peça secar. Então, coloque um tempo, um prazo a mais para a peça secar completamente, né? Que aí você, se tiver problema, se tiver alguma coisa na peça, vai dar problema na sua mão. Então, você pode corrigir e enviar para o cliente sem maiores problemas, né? Quanto mais seca a peça tiver, melhor, porque aí chegando na mão do cliente vai evitar que dê problema na mão dele. Então, para você evitar isso, creme para as mãos, procurar deixar a sua massa em lugares não muito frios, né? Se você mora, por exemplo, no sul do Brasil, que normalmente é mais frio, principalmente no período do inverno, assim, lá pro meio do ano, né? Se você mora nessas regiões, é importante que você deixe a sua... Tem aquelas lâmpadas fluorescentes, né, que servem para... que esquentam, até é difícil de você encontrar essas lâmpadas hoje, mas você ainda encontra. Então, para você esquentar aquela massa, né? Tem gente que coloca no forno também, né? Deixa o forno um pouco ali quentinho, né? E deixa lá dentro. Não é para assar a massa, tá? É só para deixar o forno um pouco quentinho, né? E aí, depois que você desligar o forno, coloca ali, que aí aquela umidade não vai colocar também muito quente, senão vai derreter plástico, vai derreter tudo, né? Então, coloque ali, depois que tiver uma temperatura já que não vá derreter a embalagem, que não vai dar problema nenhum, você deixa ali, né, e esquece por umas horas ali para dar uma esquentada na massa de novo, né? Então, isso tudo vai facilitar muito o seu processo de modelagem e fazer com que você evite problemas de rachadura. Acredite, eu não tenho nenhuma peça aqui, deixa eu ver, eu tenho uma aqui... não tenho nenhuma peça que tenha uma rachadura assim, justamente por eu fazer esse processo, né? Esse daqui é um ciclista que eu ainda estou trabalhando, eita, não dá pra ver, eu ainda estou trabalhando nele, mas ele não tem rachadura. Mas quando eu falei de unir as partes, é nesse sentido aqui, olha, de braço, normalmente dá problema aqui, peraí que preto no preto não dá, normalmente dá problema aqui nos braços, né? No bracinho do boneco, nas pernas, no sapato, enfim, nas partes onde tem as junções, né? Então é importante que você não quebre a sua peça da encomenda e depois que você hidrate bem a sua massa. Eu espero que você tenha curtido esta dica, né? Se você não conhece ainda a massa de biscuit, recomendo que você compre, né? Não precisa comprar 1 quilo não, compra a versão de 90 gramas, eu até tenho uma aqui pequenininha, compra essa versão de 90 gramas aqui, né? Para experimentar. Esse pacotinho aqui, ele vem só o pacote, ele não vem com outro pacote dentro, e aqui tem o pacote de 1 kg, que além dessa embalagem bem grossa da Polycol, né, vem um outro pacote aqui dentro para manter a sua massa mais, né, mais protegida do clima, né, da ação do tempo. Né? Então, esse vídeo era para te falar sobre rachaduras, eu espero que você tenha curtido. Por falar em curtir, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aí embaixo se você gostou da dica, se fez sentido, se você já tinha ouvido falar sobre isso.
E também coloca aí sugestões de temas, né, para as próximas aulas que você acha interessante, dúvidas, que aí eu faço um vídeo especialmente para você. Te espero nos próximos vídeos e tchau, tchau!